Boa noite para os irmãos aí. Hoje eu quero falar do meio termo. O meio termo são aqueles que se dizem cristãos, mas querem colocar nas escrituras a teoria da evolução, querem comparar as escrituras e colocar o heliocentrismo e o Big Bang. Eu chamo de meio termo no livro que eu estou escrevendo, porque é muito importante. Aliás, esse meio termo aí, classificando assim o meio termo, é aqueles que querem agradar gregos e troianos, os famosos em cima do muro. Da onde surgiu esse meio termo que é chamado de teoria do intervalo, teoria da lacuna, teoria do caos, teoria da ruína, restauração e teoria do hiato e outros nomes aí. Essa teoria, o que ela faz? Ela tenta unir as escrituras com a teoria da evolução. Eu creio, estudando, eu fiz esses estudos em enciclopédias e na internet, como é o nome? Na Wikipédia. Então eu coloquei algumas informações que eu tirei. Você pode ver que isso está nos livros de história, não foi inventado por um cristão, porque muitas pessoas eles têm um certo preconceito quando se fala da Bíblia, né? Os ateus, os bolaterristas aí. Isso aí foi crente que inventou. Não, é só você ler a história que conta isso. E essa teoria do hiato, né? Eu pus aqui, eu estudando, né? Alguns dos seus criadores são C.H. Pember, que nasceu em 1837, morreu em 1910, foi um teólogo inglês chamado Arthur C. Constance, que nasceu em 1910, morreu em 1935. Esse Arthur C. Constance, ele criou a doutrina do sem forma e vazia, né? Ele mudou a palavra nas escrituras que falava que a terra era sem forma e vazia para a palavra ficou sem forma e vazia, dando uma interpretação baseada no texto crítico, no texto da crítica, no texto ateu, né? No texto que foi manipulado pelo catolicismo, que alguns irmãos quiserem saber aí, Wilbur N. Pinker tem algumas palestras muito boas sobre isso. E procure saber sobre texto crítico e texto receptus. Que ele mudou essa palavra na Bíblia que está escrito que a terra era sem forma e vazia, e colocou ficou sem forma e vazia, né? E também um tal de Thomas Chalmers, que nasceu em 1780, esse é um dos primeiros, né? 1847. E a mais conhecida de todos foi Scofield, né? O Cyrus Scofield, que foi o criador da Bíblia de Estudo de Scofield, uma Bíblia largamente que defendeu essa ideia de uma terra recriada, de uma teoria recriada, de uma recriação da terra. Essa Bíblia de Scofield, aliás, também ela trouxe a teoria da dispensacionalismo, a heresia do dispensacionalismo, que divide a terra em 7 dispensações, separa a igreja de Israel, aquelas baboseiras todas. Só que nós temos na Bíblia, as escrituras sagradas não é dividida em 7 dispensações. Vamos dizer que é o tempo da inocência, mas a inocência é bem difícil, porque Adão e Eva foram condenados no Jardim do Éden, então eles não eram inocentes, né? Como quer essa teoria aí. E a Bíblia fala só, se é que a gente pode dizer, a Bíblia fala de 2 períodos, nem dispensações não é. A lei, que incluía os profetas,
a lei e os profetas, Jesus falou, e o Novo Testamento, a Nova Aliança. Não existe 7 dispensações. Mas esse não é o assunto. Mas só para dizer, né? Essa Bíblia de Scofield, ela trouxe essa interpretação diferente da palavra era sem forma e vazia para ficou sem forma e vazia, dando assim uma interpretação de que a Terra teria sido criada antes. Por isso o nome teoria do hiato, do intervalo, essas baboseiras todas aí, né? Só que essa passagem, essa palavra ficou sem forma e vazia, ela foi manipulada literalmente do texto, porque o texto diz aqui, ó, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que é a teoria do hiato? A teoria do intervalo, da recriação. Ela diz que Deus criou a terra antes, e ali seria uma recriação. Então a Bíblia de Scofield, ela foi a que mais trouxe essas coisas aí. Segundo essa teoria, né, ela surgiu na época de Darwin, como nós vimos aqui, em torno de 1837, 1780, 1847. Foi justamente na época da teoria de Darwin, a teoria das espécies. E ela tentou unir essas duas interpretações com a verdade, né? Vamos dizer que essa ideia da teoria do hiato, ela que deu origem à ideia dos dinossauros. Poucas pessoas não sabem, mas Darwin nem pensou em dinossauros. Os dinossauros foram uma suposição dessa teoria do hiato. Porque o que acontece? Aqueles que não conseguem provar que os dinossauros são impossíveis de provar, a não ser com imagens de TV e achados que só eles acham, só eles podem ir lá e achar. As manipulações que eles fazem das imagens, fazem também dos animais ali. Engraçado que eles acham um animal e sabem até o que o animal comia, ou como ele era a pele deles, acham um osso só. Eles nunca acharam um animal sequer inteiro, né? Eu não acredito que não acharam nada, acharam animais. E essa teoria da Terra recriada, que foi uma teoria que saiu do seio da teologia, né, protestante, da crítica textual, ela dizia isso, ela quis unir. Então, os dinossauros são um produto direto dessa teoria do intervalo. Foi formulada por protestantes, né? Essa teoria do hiato, ela é pregada aqui no Brasil largamente, ela é aceita pela maioria das denominações evangélicas, né? Algumas ficam de fora. Aqui no Brasil tem a Assembleia de Deus que acredita nisso, acredita que a Terra foi recriada, que existiam dinossauros. É só você pesquisar. Tem um livro da CPAD que chama Casa Pública da Assembleia de Deus, chama-se o nome divino, o plano divino através dos séculos. E baseado no livro do mesmo nome do autor. O autor desse livro é N. Lawrence Olson. O autor desse livro, que eu falei aqui, que é o plano divino através dos séculos. Tem um pôster também dessas supostas dispensações, que foi muito divulgado no meio dos cristãos. Você entrava em denominações e tinha esse pôster colado na parede, lá, o plano divino através dos séculos, por causa desse livro aí. Segundo essa heresia darwiniana, eu escrevo aqui, o relato de Gênesis 1 e 1:2, houve um mundo supostamente, né, que teria sido criado por um Deus. Eu falo que é um Deus que tem amnésia. O Deus da teoria do hiato é um Deus que tem amnésia, né? O mundo anterior, né, ao atual, eles falam isso. Por que um Deus amnésico? Porque a Bíblia diz lá, em Gênesis 1, que tudo que Deus fazia, ele via que era bom, né? Se você ler Gênesis 1, olha aqui, no versículo
Versículo 4, assim, ó, viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre luz e trevas. Aí vamos de novo. Ó. E chamou Deus a porção seca a terra, juntamente das águas, mas viu Deus que era bom. Então, tudo aqui você vai ver que, quando Deus está criando, ele vai vendo que é bom. Eu chamo de o Deus da teoria do hiato, ele é um Deus que tem amnésia, porque ele via que era bom, ele tinha esquecido se ele supostamente tinha criado um mundo antes. Tem um problema também nessa teoria. Segundo o relato de Gênesis, o Sol foi criado no quarto dia. Né? A luz foi criada no primeiro dia, junto com a Terra. Então não existia luz aqui no abismo. E o Sol foi criado só no quarto dia. As plantas foram criadas no terceiro dia. E qual é o problema dessa teoria? Porque Deus, a Bíblia diz que ele criou e viu que era bom. Se ele viu que era bom, é porque, provavelmente, certeza, 100% certeza, que ele estava criando naquele momento. Criando, quer dizer, ele estava trazendo a existência, né? Como a Bíblia diz, que Deus criou o mundo das coisas que nós não vemos. Porque nós chegamos aqui na Terra, quando Deus ele conversa com Jó, no capítulo 38, 39, 40 e 41, ele pergunta para Jó onde Jó estava, quando ele estava fundando a Terra. E quando o homem foi criado, no sexto dia, ele já existia tudo. E o homem teve que crer. Então, essa recriação, que como querem algumas, essa heresia do hiato, essa que eu chamo de meio termo, eles pregam essa heresia, que a Terra tinha sido criada antes, e nessa época os dinossauros tinham existido nessa época. Olha só, você vê como que é, né? Não dá para encaixar os dinossauros na arca, porque fatalmente os dinossauros teriam que entrar na arca, porque a vez que Deus mandou os animais, né, de 2 em 2 ali, para a arca. E fatalmente acontece outro problema com a teoria dos dinossauros, você encaixar. Porque a Bíblia diz que Deus criou os animais, aqui ó, no quarto dia. No quinto dia Deus criou os animais. E cada um, no quinto e no sexto dia Deus criou os animais e o homem. E a Bíblia diz que cada um ele fez segundo a sua espécie. Ou seja, cada espécie específica, quando a gente fala espécie específica, não sei nem se existe essa palavra, mas específica quer dizer daquele caráter, daquela natureza só. E os dinossauros, eles são um punhado, um catado de galinha com um lagarto, um pássaro com um leão. É bizonho, né? E a Bíblia diz que Deus criou já os animais segundo a sua espécie, e nós sabemos que os animais não se procriam fora da sua espécie. Mesmo que o homem tente fazer alguma bizarrice, os animais não se procriam, porque a espécie do jacaré, que é um lagarto, um réptil, ele não cruza com galinha para nascer o Tiranossauro Rex, como querem os dinossauros. Então os dinossauros, eles são uma palavra nova, lógico, né? Quer dizer, grandes lagartos. Existem os monstros marinhos, existem monstros lá embaixo, na terra, que a Bíblia chama de monstros marinhos, os grandes animais marinhos, que são mesmo, assim, aos nossos olhos, são coisa espantosa, porque eles são realmente gigantes. Esses sim existem, mas dinossauros não, porque Deus criou segundo a sua espécie. E boi, não adianta você cruzar um boi com um cachorro, que não vai nascer nada. Aí, então, essa teoria do intervalo, ela fala isso, ela criou esses dinossauros. Mas vamos lá, o que acontece? Existem duas correntes nessa heresia, né, que eu anotei aqui. A primeira diz que que esse mundo, ou pré-mundo, né, foi habitado por anjos e o diabo como chefe desse mundo, né? Mas aí houve uma rebelião. E aí eles se baseiam lá naquela passagem do livro de Ezequiel 28, né? Isaías 14, quando fala do rei de Tiro. Aí eles falam, o diabo vivia no Éden, o Éden primitivo, tal, aquela coisa toda.
Mas isso não passa de especulação e não tem base bíblica, porque a Bíblia diz que Deus vinha criando. Né? A parte que eles não entendem é que Deus vinha criando e vendo que era bom. E depois Deus usa ali Moisés, né, no Êxodo, para falar que o próprio Moisés, que escreve também em Gênesis, ele fala que a terra foi criada em 6 dias, não recriada em 6 dias, né, como querem essa teoria. Então eles dizem o quê? Que esse mundo era habitado por anjos. Né? Mas tem outro problema, os anjos, a Bíblia diz que os anjos estão no céu. Né? E os anjos que não guardaram sua habitação e desceram do céu para ficar aqui na terra e ter aquelas relações com as mulheres, eles foram punidos, porque deixaram, como Judas falou, deixaram o seu principado, a sua posição, o seu lugar de estar. Né? E então esses anjos aqui também são destruídos, essa tese, mas é uma das ramificações aí. E houve uma rebelião, segundo eles, né? Segundo essa teoria, essa primeira é uma das correntes que fala que o diabo habitava a terra. Aí o que acontece? Houve uma rebelião e esse Deus, com amnésia, foi e destruiu todo esse mundo aí. Aí tem outro problema, porque aí o que acontece? Ele destruiu com água, provavelmente, segundo a ideia deles. Porque no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre as águas. E ali você vai ver, no versículo 6, que haja uma expansão no meio das águas, separação entre águas, fez Deus separação entre as águas que estavam embaixo e as que estavam em cima. Chamou Deus expansão céus, e tarde de manhã, no dia segundo, e disse: junte as águas debaixo do céu no lugar, e aparece a porção seca, e assim foi. Então o que acontece é que essa suposta destruição dessa teoria aí, dessa reconstrução, ele tem que ser destruído com meteoro. Mas a Bíblia fala que ali era água. A terra foi, e Pedro fala que a terra foi tirada do meio das águas. Capítulo 3 da segunda carta de Pedro. A terra foi tirada e subsiste no meio das águas. Né? E a água foi criada naquele momento junto com a terra. Não como quer essa teoria. Então o diabo supostamente foi destruído, a terra se tornou um caos, mas esse caos então, o que acontece? Teria que ter sido de água, né? Mas eles se contradizem, falam que foi um meteoro, tal, ou foi o diabo que foi lançado. Aí eu pus aqui, suposto caos que se vê em Gênesis 1, 2, mas essa Gênesis 1, 2 ficou sem forma vazia, é uma adulteração do texto. Porque não tem nada a ver com o texto, fala que ela era sem forma vazia. Aí eles vêm com versículos, né? Por exemplo, Isaías 24, 1. Aí eles vão dizer assim, olha, tá vendo? A terra não era vazia. Aí por quê? Por quê? Isaías 24, 1. Vamos lá ver o que eles fazem. A lambança que eles fazem para tentar colocar os dinossauros dentro da Bíblia e a teoria da evolução. Olha lá. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Então, essa passagem aqui, eles usam como o quê? Aqui, essa passagem está falando sobre Israel, mas eles usam para defender essa teoria, como uma coxa de retalho, né? Que eles fazem. Eles querem costurar um versículo com outro para poder criar suas doutrinas. Nunca vão no texto inteiro. Usam também Jeremias 4, 23. Vamos ver lá. 4, 23 e 26. Aqui, ó. E também aqui é sobre Israel que está falando, mas aqui, ó. Observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo e todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto. Todas as cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E o que acontece? Ele continua. Toda essa terra será assolada, e todo porém não consumirei. Mas eles usam 23. Observei e eis que a terra era sem forma e vazia. Também os céus não tinham sua luz. Mais um versículo que eles usam fora do contexto. E também em Jó.
E só que esses textos estão falando de Israel. Israel e Judá, né? É só você continuar lendo, você vai ver que está falando de Israel e Judá e não como eles querem. 9:4. É João 9:4. Não, eu anotei errado aqui, mas vamos lá. Então o que eles falam? Eles usam esse texto fora do contexto para dizer o seguinte: que Deus não criou a terra para ser vazia, então automaticamente ela era antes criada, né? E o principal texto que eles usam é 45:18 de Isaías. Esse aqui é o cavalo de batalha deles, né? Para provar uma terra recriada. Lógico, ó, perceba que eles usam sempre o texto fora do seu contexto normal. Irmãos, eu não sou teólogo, nunca fiz teologia. Eu estudo as escrituras há 16 anos. A própria escritura me ensina. Eu não preciso de estudo de escola pagar para isso. A Bíblia está ali. O contexto da Bíblia te ensina o que aconteceu. Né? Mas o que esses homens fazem? Ele pega o contexto, ele pega um texto e emenda com o outro para poder dar uma ideia. 45:18, Isaías. Olha lá, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro, tá vendo? Eles falam o seguinte, né, eles usam esse texto aqui, ó. Tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Está bem claro o contexto. Ele não criou vazia e deixou ela vazia. Ele criou ela para ser habitada. É bem claro o texto, está bem claro ali. Mas eles pegam essa partezinha e colocam, tá vendo? A terra não foi criada vazia, né? Então, ela foi recriada. Embora o texto não está dizendo nada de recriação, mas eles usam esse texto. Aí, o que acontece? Tem outra corrente. Essa corrente, nós somos a primeira corrente que fala que a Terra foi criada, o diabo estava lá e tal, foi destruída. E tem outra corrente dentro desse pensamento, que é essa que agrada mais os evolucionistas, né? É que esse pré-mundo, ele corresponde ao elo perdido, da Chakra, né? Lembra da Chakra lá do elo perdido? Então, nessa época, segundo a teoria do hiato, nessa época, antes da criação, é uma nova vertente que não fala que era o diabo que criava. Essa vertente fala que quem morava lá eram os dinossauros, os homens macacos, né, como a Chakra, lembra da Chakra do elo perdido? E ela foi destruída quando o diabo foi julgado com a força de um meteoro, ou seja, o diabo se rebelou lá no céu, que é uma segunda teoria dele, e a primeira diz que o diabo morava na terra e Deus destruiu a terra, né, o Éden lá deles. E na segunda eles falam que o diabo foi jogado na terra e condenou toda a raça humana. A raça macacana, não sei lá o que era, a raça dos dinossauros. Tem um problema, por vezes, que a morte entrou no mundo por meio de um homem. Então, como a morte, se é um mundo recriado, então essa passagem tinha que ser outra vez interpretada, né? Mas não, a Bíblia diz bem claro que a morte entrou no mundo por causa de um homem. E esses caras aqui, eles colocam o quê? Que o diabo foi jogado, né? E causou uma extinção ali, um meteoro, sei lá. Você pode ver que sempre tem um negócio da Terra lá, a bola, né? O diabo foi mais ou menos como um meteoro, né? Aí causou uma extinção e tal. E essa daí também fala que os dias de Gênesis 1 são eras. Não corresponde a dias normais. Correspondem a anos, 100, 200, 1000, 1 milhão de anos. Essa daí, por isso que essa ideia da teoria da evolução gosta mais dessa. Porque essa daí diz aqui, ó,
ela diz que dia 1, dia 2 ali não foi dias normais, foi 1000 anos, 2000 anos. Só que aí ele se baseia naquela passagem, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Só que essa passagem quer dizer o seguinte, que para Deus o tempo não passa. É isso que Pedro quis dizer e Moisés quis dizer. Que para Deus não existe tempo. O tempo está condicionado à terra só. A terra que tem condicionamento de tempo. Deus não tem tempo. Então por isso que está dizendo isso. Não é que. Só que você vê que eles fazem uma coxa de retalho. A palavra de Deus está dizendo ali, ó. E disse Deus, haja luz, e viu que a luz era boa, e no versículo 5 de Gênesis, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Foi a tarde, amanhã, o dia primeiro. Segundo essa teoria dos 1000 anos aí, então, foi o que? 500 anos de claridade e 500 anos de escuridão? Porque eu falo que foi dia, tarde, manhã, o primeiro dia, tarde, manhã, o segundo dia, tarde, manhã, o terceiro dia. Está bem claro, depois Moisés repete lá que Deus criou a terra em 6 dias e no 7º descansou. Não tem ideia, não tem. Para o cristão, ele não pode aceitar essa teoria. Gênesis é literal. Eu creio nas escrituras literalmente. Gênesis é literal. Jesus vai voltar literalmente. Nós vamos vê-lo voltar literalmente. Não secretamente, como querem alguns. Nós temos a escritura como verdade. O sol parou. Jonas foi engolido por um grande peixe. O mar se abriu. O Jordão se abriu. Elias foi levado num carro de fogo aos céus. Deus enterrou o corpo de Moisés. Tudo isso é literal. Tudo isso é literal. Jesus nasceu de uma virgem. Ele é Deus encarnado. Tudo isso é literal. No dia de Pentecostes as línguas desceu repartida como língua de fogo. Assim como na Torre de Babel Deus confundiu as línguas para que o homem não entendesse. O dilúvio é literal. O crente tem que acreditar na Bíblia literalmente. Porque se Deus falou, é verdade. E outra, é coerente. Além de tudo, é a verdade explícita nos nossos olhos. E essas teorias, o que ela faz? Essa teoria do hiato, ela lança dúvidas sobre a Escritura, porque, como eu disse, ela vem da crítica textual. Eles falam que esses dias não são literais. Foram dias, anos, e Gênesis não pode ser entendido literalmente, porque ali é uma fábula. Aliás, isso vem do judaísmo, do Talmud, que não criou hoje também nas Escrituras, literalmente. Essa mentira é muito fácil de ser derrubada, pois o próprio capítulo 1 de Gênesis, Moisés, em Êxodo 20:11, ele confirma que o mundo foi feito em 6 dias. Assim como Gênesis 1 fala também. Aí é fácil a gente entender. Por que Deus não criou a terra para ser vazia? Porque você está criando. Quer dizer, você não, ele está criando algo. Ele não faz uma coisa atropelando a outra. Ele está explicando. Ele primeiro criou a terra para depois pôr o homem e os animais lá. Ele ia criar os animais primeiro, a terra, as plantas, para pôr onde? Se ele tivesse criado antes, ele podia, mas só que ficava sem sentido. Aí que o homem não ia acreditar mesmo. Mas vamos lá. Vamos aqui, eu ponho aqui. Deus está criando. Ele tem que começar com o lugar onde vai pôr a sua criação, não é verdade? Segundo, se tentarmos adaptar essa heresia a Gênesis, temos que concluir que este Criador, o desta heresia, tem amnésia. O Deus criador, o Deus dessa heresia aí, não o da Bíblia, ele tem amnésia, como eu pus aqui. E esse Deus aí, da teoria do intervalo, ele é igual a Dory, a peixinha lá do Procurando Nemo. Você fala um negócio para ele, ele já esqueceu. Ele tem problema de cabeça, sim, de esquecimento, que é... Eu esqueci até o nome daquilo lá. Perda de memória recente. Então esse Deus da teoria do hiato, ele tem perda de memória recente. Ele criou um mundo ali, mas esqueceu depois que ele foi vendo que era bom, mas nem lembrava o que tinha feito. Né? Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é sábio, sabe todas as coisas, onipotente, onipresente. E ele via que tudo tinha sido feito, em Gênesis 1, no versículo 4, no versículo 10, no versículo 12, no versículo 18, 21, 25 e 31. Todos esses dias ele viu que era bom. Então ele está confirmando e não se esquecendo. Aí eu pus aqui, fora as contradições, pois os que comiam os dinossauros lá, o que comiam os homens macacos lá, naquela terra lá, sendo que Deus criou só no terceiro dia as plantas.
Eram todos animais marinhos, porque a terra era água, só água, eu estava submersa nas águas. A Bíblia é para crente, gente, não é para ateu, não é para... Você que é ateu, você que não crê nas escrituras, você está perdendo seu tempo, nem assista esse vídeo. Você não crê mesmo, não adianta todas as provas que fossem... Você diz assim, a Bíblia foi escrita por homens. Tá, e o livro de português, o livro de matemática, o livro que você aprende na escola? O livro de faculdade foi escrito por quem? Mas mesmo assim você acredita. Então o seu problema não é em crer em livros de pessoas que foi escrito por pessoas. Seu problema é a Bíblia. Você é ateu. O problema seu é as escrituras. Seu problema não é o livro dos muçulmanos, não é o livro dos hindus, dos budistas. Seu problema é as escrituras, porque é a verdade. Você que é ateu, que não quer acreditar, o seu problema é as escrituras. Como de todas as pessoas que querem continuar na mentira. Então você combate as escrituras porque você não quer viver como as escrituras mandam, quer ter uma vida santa, uma vida reta diante de Deus, né? É aquilo que Deus manda a gente fazer, se afastando do mal, como Jó fazia. E, não dá para fazer. Você tira por você, não pelos outros. Existem pessoas no mundo que servem a Deus. Isso aí é um tapa na sua cara que não acredita nisso. Mas vamos lá, não vamos sair do foco não. Então o que esses dinossauros comiam? Se esse Deus deles só criou o alimento no terceiro dia. Só que o nosso Deus das Escrituras criou no terceiro dia porque ele está criando o ambiente para colocar a sua criatura ali. Então ele cria tudo certinho. Tira a terra das águas, cria a luz, aparece a parte seca, cria as plantas, aí põe os luminares no céu, depois põe os luminares sobre o dia à noite, depois cria os animais e o homem, assim sucessivamente. Não tem nenhuma contradição nisso. Fábula. Já falamos de fábula. Antes que eu for falar de fábula, o negócio da girafa lá que estica o pescoço porque não consegue comer, é mais fábula do que macaco que vira gente. Que hoje macaco ainda existe e gente também. Aliás, os macacos não acreditariam numa ideia dessa. Mas vamos lá. Aí aves foram criadas no quinto, os outros, o homem só no sexto. Como eles andavam? Pois a luz só foi criada depois do caos. Tem um problema nessa teoria. A luz só foi criada depois do caos, supostamente caos. Então onde que esses animais, onde que esses homens macacos viviam? É tudo cego. Às vezes deve ser por isso que eles morreram mesmo. Não enxergavam, não comiam, morreram de fome, morreram de insolação, morreram de tudo lá. Então vamos lá. Esse caso de Gênesis recriado é uma farsa, né, que o darwinismo teve, uma ideia que o darwinismo criou para se infiltrar no protestantismo, né, nas igrejas protestantes, que era ainda, naquela época, eram os únicos que não concordavam. Né? Aliás, os protestantes naquela época eram os únicos que aceitavam a terra plana, eram os únicos que não concordavam com o catolicismo romano. Teve um que respondeu um vídeo aí, que ele falou que a igreja católica matava os terraplanistas. Pelo amor de Deus, vai estudar um pouquinho. Vai estudar um pouquinho, você vai ver que todos os terraplanistas, os cristãos verdadeiros, eles sempre foram contra a igreja católica. A igreja católica lançou o Copérnico. Que mundo que você vive, cara? Que mundo você vive? A igreja católica tem todos os observatórios do mundo, praticamente são deles. Então você está vivendo numa outra bola girando. Às vezes é por isso que você não percebe, está vivendo uma bola girando. Mas vamos lá. Então foi uma ideia do darwinismo, né? Essa teoria do intervalo aí do hiato. Hoje é aceito pela maioria das denominações, né? Depois da Bíblia Scofield, que ela prega o darwinismo, o pré-tribulacionismo, né? Os dias eras, os milênios lá. Essa Bíblia até voltou a ser lançada um tempo atrás. E tem outra bizarrice, né, que é ensinada nas escolas de teologia, que eles usam o Salmo 94 e o Salmo 90, versículo 4, e 2 Pedro 3,8, aquela que fala que os dias eras lá, que eles falam que 1 ano, 1000 anos, para Deus é uma coisa. Vamos lá. Então essa teoria já foi derrubada. Lógico, o versículo 31 de Gênesis
Gênesis 1 diz que Deus, termina com essa ideia da recriação, que são 1000 anos, milênios na teoria, porque diz que Deus fez tudo em 6 dias, né? Essa teoria foi mais uma investida de Darwin, né? E a sua trupe, criando o Deus Dory, Deus procurando Nemo, lá do Procurando Nemo, que tem perda de memória recente. De acordo com essa heresia, principalmente a do hiato, né? Os evoluteístas, eu chamo de evoluteístas, a vida das plantas e dos seres viventes nesta pré-terra morreu há supostos 500 milhões de anos, antes da recriação, ou recriamento. Contudo, olha lá, aí a Bíblia diz lá em Romanos 5,12, que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e por consequência é a morte, ponto final. O primeiro livro de Reis, 18:21. Vamos ver o que tem lá. Primeiro livro de Reis, 18:21. Para a gente finalizar isso aqui, eu vou estar gravando depois um vídeo sobre a outra parte desse capítulo aqui de Gênesis, desse capítulo do livro que eu estou escrevendo, que é sobre a teoria do hiato, teoria do que eu chamo de teoria da, que eu chamei aqui de meio termo, né? 18:21. Então o que acontece? Ponto final. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por causa do homem, Romanos 5,12, e por consequência da morte. Ponto final. O que Elias disse para aquele povo, no 21, chegou ao povo e disse: por que cocheis dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo não respondeu. Ou seja, por que está cocheando dois pensamentos? Você aí, meio termista. Deus é o Criador, mas também a teoria da evolução é também. Então vamos ficar firme e abandonar a teoria do hiato, teoria do intervalo, que é uma heresia. O crente verdadeiro crê que as escrituras são literais, desde Gênesis e Apocalipse. São literais, literalmente literais. Não são uma fábula como que é o Talmud e como que é muitos ramos da igreja protestante hoje, como o catolicismo fez, hoje a igreja protestante faz. Não, essa parte aqui, eles falam assim, isso aqui não é literal, tem que espiritualizar. Só que o dízimo ele não espiritualiza, a ceia ele não espiritualiza, muitas outras coisas ele não espiritualiza, mas essas coisas ele espiritualiza. Coisas que são do interesse dele, principalmente o dinheiro, que é o dízimo, né? O dízimo é o... Como é que fala? É a vaca sagrada deles, né? Então é isso aí. Vamos ficar com isso. Depois eu vou falar sobre o capítulo 2 nesse livro, né? Eu vou continuar falando, vou fazer outro vídeo sobre a teoria do intervalo, a teoria do hiato, ou a teoria do meio termo. Deus abençoe e fiquem na paz em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.